Né, antes de Neemias. Nós vamos ler sobre o livro de Esdras. Não dá para a gente falar tudo sobre Esdras. Hoje de manhã a gente está estudando, fazendo um estudo bíblico. Então nós vamos aprofundar um pouco no livro de Esdras. Não dá para a gente ler todo, são 10 capítulos. Não dá para a gente ler ele todo. Mas eu vou te dar aquilo que Deus me colocou no coração para te alimentar nessa manhã. Que são pontos fundamentais da fé. Né? Quem é Esdras? Primeira pergunta. Quem é esse homem? Abre comigo no livro, no capítulo 7. Ele aparece no capítulo 7. Ele aparece depois de um período. Onde que ele estava vivendo, esse homem? Ele estava vivendo onde o momento do povo de Deus, ele estava no exílio. O próprio povo de Deus, chamado pelo nome de Jesus, eles não estavam vivendo bem. Pelo contrário, eles estavam vivendo mal. Se você for ver, as casas tinham sido destruídas, os lares destruídos, filhos levados à Babilônia. Estava um caos. O povo de Deus estava um caos. Aí você pergunta, mas como o povo de Deus está um caos? O que estava se passando? Tanto estava em caos que eles foram aprisionados pelo rei da Síria. E o que aconteceu naquele exílio? Eles estavam em situações desprovidas de alimentos, desprovidas de família. Guerra. Imagina uma guerra. E algo extraordinário no livro de Esdras começa a acontecer. Esdras, quem era esse homem? Com esse cenário todo. Então, capítulo 7, versículo 6. Diz assim, ele era escriba, versado na lei de Moisés, dada pelo Senhor Deus de Israel. E segundo a boa mão do Senhor seu Deus, que estava sobre ele, o rei lhe concedeu tudo quanto lhe pedira. Também subiram a Jerusalém alguns dos filhos de Israel, dos sacerdotes, dos levitas, dos cantores, dos porteiros e dos servidores do templo, no 7º ano do rei Artaxerxes. Esdras chegou a Jerusalém no 5º mês, no 7º ano deste rei. Pois no 1º dia do 1º mês partiu da Babilônia. Partiu de onde, gente? Da Babilônia. E no 1º dia do 5º mês chegou a Jerusalém, segundo a boa mão do seu Deus sobre ele. Porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor e para cumprir, e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Aqui diz também, versículo 12. Artaxerxes, rei dos reis, ao sacerdote Esdras, quem que ele era? Escriba da lei do Deus do céu. Paz perfeita. Ele era escriba da lei do Deus do céu, versado na lei de Moisés, dada pelo Senhor. Ele era um homem que tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor. Então, no meio da Babilônia, tinha um homem assim. No meio da guerra, existia um homem assim, versado na lei do seu Deus. Aqui diz também, querido, vamos lá, capítulo 1. Vamos ver esse cenário um pouquinho melhor? Tremenda atuação de Deus sobre a terra. Quando você pensa assim, não tem jeito para uma situação, Deus começa a fazer umas coisas. Se ele, no meio do exílio, no meio da crise nossa, se Deus te achar fiel, se Deus te achar
homem de Deus, mulher de Deus, firmar Deus. Olha o que Deus vai fazendo. Olha o que Deus vai construindo. O decreto de Ciro, capítulo 1 de Esdras, diz assim: no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias. Quem que era Jeremias? Era um profeta. O homem já tinha profetizado isso aqui. Para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias. Existia uma palavra de Deus que saiu pela boca de Jeremias. E para que se cumprisse aquela palavra, rei da Pérsia, risque na sua Bíblia, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar um pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra, e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, em Judá. Quem dentre vós é de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém de Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. Todo aquele que restar em alguns lugares em que habita, os homens desse lugar o ajudarão com prata, ouro, bens e gado, afora as dádivas voluntárias para a casa de Deus, a qual está em Jerusalém. Então se levantaram os cabeças de famílias de Judá e de Benjamim, os sacerdotes e os levitas, com todos aqueles cujo espírito Deus despertou, para subirem a edificar a casa do Senhor, o qual está em Jerusalém. Todos os que habitavam nos arredores os ajudaram com objetos de prata, com ouro, bens, gado e coisas preciosas, afora tudo o que voluntariamente se deu. Também o rei Ciro tirou os utensílios da casa do Senhor, os quais Nabucodonosor tinha trazido de Jerusalém e que tinha posto na casa de seus deuses. Tirou Ciro, rei da Pérsia, sob a direção do tesoureiro de Mitredate, que os entregou contados a Sesbazar, príncipe de Judá. Eis o número deles: 30 bacias de ouro, 1000 bacias de prata, 29 facas, 30 taças de ouro, 410 taças de prata de outra espécie, 1000 outros objetos. Todos os utensílios de ouro e de prata foram 5.400. Todos esses levou Sesbazar quando os do exílio subiram da Babilônia para Jerusalém. O exílio da Babilônia para Jerusalém. Você imagina o povo no exílio. Será que a gente tem uma ideia? Imagina essas guerras. Imagina, nós no exílio. De alguma maneira o Brasil também tem ido para esse campo do exílio. Eu quero te dizer uma coisa, no meio dessa destruição terrível, Deus levanta um profeta chamado Jeremias, traz uma palavra para aquele homem. E para que se cumprisse a palavra do Senhor, ministrada através de Jeremias, Deus levanta um homem chamado Ciro, rei da Pérsia. O que esse homem tem a ver com Deus, meu Deus? Não fala nada, irmão, não é irmão. Rei da Pérsia. Levanta um cidadão com toda a autoridade sobre a terra, e ele baixa um decreto, gente. O decreto, o pregão dele, diz assim, primeiro, a palavra que mais me toca profundamente, que fala que despertou o Senhor o espírito de Ciro. Despertou o Senhor o espírito. Gente, eu oro para que o Senhor desperte o nosso espírito. Eu oro para que Deus desperte o espírito
de líderes dessa terra. Desperte para que façam a obra de Deus. Você já imaginou Deus despertar o espírito de alguém que não tem nada a ver, que nem não entende o que está acontecendo? E dar uma ordem para o homem e o homem obedecer. E ainda levantar ofertas. Falar, olha, Deus me incumbiu de levantar uma casa em Jerusalém. Jerusalém estava destruída. Jerusalém de Judá. Deus me incumbiu de fazer algo ali, naquele lugar. E vou falar mais, quem for do seu povo, que quiser, vai para lá. E vou levantar oferta. Ainda vou levantar oferta porque vai precisar. E fala ali que ele ainda foi na casa de Nabucodonosor, que tinha roubado tudo do povo de Deus. Os tesouros do povo de Deus tinham ido para a casa do inimigo. Ele foi lá, tirou o que era do povo de Deus, deu para o povo de Deus e vai para Jerusalém. E constrói a obra de Deus. Gente, sabe o que me ensina profundamente? Que as coisas não são o que estão aparecendo. Quando você está achando que o povo de Deus está em exílio, acabado, destruído, Deus está fazendo algo por trás. Deus está levantando. Deus está trabalhando. Para mim, isso revela o tremendo poder de Deus, a tremenda soberania de Deus, a tremenda manifestação de Deus. Será que a nossa cabeça consegue entender que Deus levanta um rei, tem nada a ver com a história, e manda que obedeça a sua voz? E que o homem começa a fazer segundo a voz de Deus? Será que você entende o poder de Deus, a soberania de Deus? Vale a pena no exílio, quando está tudo destruído, quando você não sabe o que está acontecendo com você, você permanecer em Deus? Deus age sobrenaturalmente. Alguém já assistiu a lista de... Me ajuda aí que eu não sei falar. Schiller. A lista de Schiller. Se você não assistiu esse filme, assista. Foi na Segunda Guerra Mundial. Um alemão. Todo mundo recebia os judeus e matava. Ele recebeu e comprava os judeus, punha num campo de concentração, todo mundo achando que estava matando. E ele estava protegendo o povo de Deus. No final ele fala, quem me dera se eu tivesse mais um anel, um ouro, para comprar mais um de vocês. Eu devia ter. Assista esse filme. Nós estamos... Às vezes, quando eu vi esse filme pela primeira vez, eu falei assim, nossa, se tivesse passado por uma situação dessa, eu tinha vendido meus ouros para comprar gente. Deixa eu te falar, nós estamos vivendo isso na Síria, nós estamos vivendo isso nas nações. Hora de vender os nossos ouros. Hora de vender e saber que precisa comprar gente. A gente precisa estar vivo na face da terra. No meio da Segunda Guerra Mundial, os alemães matando, esse homem se levanta e começa a guardar o povo de Deus. Guardar os judeus. Mesma coisa.
Eu peço que Deus desperte no meio da guerra homens que comprem o povo de Deus. Proteja, que guarde, que livra do mal. Eu peço que o Senhor, sobre a face da terra, sobre o Brasil, sobre as nações, desperte o espírito dos poderosos e façam eles andar segundo a voz do Espírito de Deus. Isso pode acontecer. Pessoas que nunca ouviram falar de Deus e começa. Aqui está dizendo que ele mandou passar um pregão por todo o seu reino, como também por escrito. O escrito vale mais, né, gente? Mandou passar um pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra. Ele era poderoso, homem. O Senhor Deus, ele reconhecia que foi Deus que deu para ele. Ou seja, tinha a abertura de Deus ali. E me encarregou de lhe edificar uma casa, onde? Em Jerusalém de Judá. Quem dentre vós, de todo o seu povo, seja Deus com ele, suba a Jerusalém de Judá, edifique a casa do Senhor Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. Todo aquele que restar em alguns lugares em que habitam os homens deste lugar o ajudarão. Aí ele começa a levantar ofertas. Aí depois vem a lista dos que foram. Eu queria, nessa lista, ele começa a falar sobre a descendência. No capítulo 2, no versículo 36, ele começa a falar sobre os sacerdotes. Ele fala que levou também sacerdotes, versículo 40, 2:40, os levitas, cantores. 42, os filhos dos porteiros, gente que guardava a entrada e saída. 43, os servidores do templo, pessoas que serviam o templo. Então, você acha que na igreja hoje ele implantou isso, né? Sacerdotes, a igreja de hoje que implantou os levitas, a igreja de hoje que implantou os porteiros, aqueles que guardam, os servidores do templo. Não, já existiam isso, desde aquele tempo. Servidores do templo. Tá? E está dizendo no versículo 62, que eu queria ler, que depois que foi levantando servos desse, servos daquele, esse mais aquele, versículo 62 dizendo assim: esses procuraram o seu registro nos livros genealógicos, porém não acharam, pelo que foram tidos por imundos para o sacerdócio. O governador lhes disse que não comessem das coisas sagradas até que se levantasse o sacerdote com urim e tumim. Toda essa congregação que se levantou para fazer a obra de Deus foi de 42.360. Afora os seus servos e as suas servas, que foram 7.337. E tinham 200 cantores. Olha que turmão! E cantoras. Os seus cavalos, 736. Os seus mulos, 245. Ao versículo 62. Alguns dos cabeças dessas famílias, vindo à casa do Senhor, a qual está em Jerusalém, deram voluntariamente ofertas para a casa de Deus. Teve uns que não foi, mas alguns dos cabeças foram à casa do Senhor, eles foram lá em Jerusalém, eles deram voluntariamente para a casa de Deus, para a restauração do seu lugar. Segundo seus recursos, deram para o tesouro da obra em ouro 61.000 dáricos, em prata 5.000 arratéis e 100 vestes sacerdotais. Eu queria agora, depois, querido, eu não vou parar muito não, nós não vamos ter tempo. Pois foi levantado o altar. Capítulo 3:3. Lê comigo aí.
firmaram o altar sobre as suas bases, e ainda que estavam sob o terror dos povos de outras terras, ofereceram sobre ele holocaustos ao Senhor de manhã e à tarde. Versículo 2 aí mesmo, fala que levantou-se Jesua, filho de Josadaque, e seus irmãos sacerdotes, e Zorobabel, filho de Zelatiel, e seus irmãos, e edificaram o altar de Deus de Israel, para sobre ele ofereceram holocaustos, como está escrito na lei de Moisés, homem de Deus. Primeira coisa que eles fizeram, um altar e sacrifício. Não se faz obra de Deus sem altar e sem sacrifício. Primeira coisa que eles fizeram. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer na vida não é fazer as coisas, é fazer o altar. E o que você vai sacrificar? Você vai sacrificar o que na sua vida? A televisão? A internet? O sacrifício de hoje é um pouco diferente, né? Você vai sacrificar o quê? Uma oferta a Deus? Você vai sacrificar um jejum? Você vai sacrificar o quê? Sem a obra de Deus, sem uma oferta, sem um sacrifício, não se realiza. A gente tem mania de achar que vai fazer a obra de Deus, né? Então vamos lá para Jerusalém, vamos reconstruir o templo. Sem sacrifício, sem oferta, sem altar. O que Deus te pede? Ele te chama nessa manhã, querido, para ser um colaborador dessa obra. Eu tenho a mania de dizer no meu trabalho, eu falo muito isso, né? Eu trabalho muito com o idoso e com os filhos dos idosos. E na conversa que a gente tem, eu falo muito isso. Não existe taxa de isenção. Você é filho? Você é filho? O Estatuto do Idoso fala que todos os filhos são responsáveis pelos pais. Não existe 2 responsáveis, 1 responsável. Ah, não, eu não posso porque eu trabalho. Então, paga uma faxineira para cuidar da casa do seu pai. Ficar isento que não pode. Falar, eu não tenho nada a ver com isso. Eu vou te falar a mesma coisa para o reino dos céus. Você é filho de Deus? Você aceitou Jesus na sua vida? Então, meu querido, não tem taxa de isenção. Ah, eu não tenho nada a ver com isso. Isso não é para mim, não. Ah, eu só quero ir lá, ficar sentadinho, pronto, mais nada. Não mexa comigo. Você é filho de Deus? Deus te chama a construir a obra de Deus na face da terra de alguma maneira. Não existe taxa de isenção. Não existe esse negócio, eu não tenho nada a ver com isso. Todos os filhos são responsáveis. Todos os filhos são responsáveis. Não tenho nada a ver com isso. Então você não é filho. Se você é filho do Deus Altíssimo, você tem tudo a ver com a história de Deus. Na igreja local, nas nações. E eu falo que, quando meu marido falou para ir para a África, a gente acha estranho. Mas eu sei claramente que o meu marido, desde que eu conheci, espírito aberto ao que Deus quer para a vida dele. Muitos, infelizmente, não têm. Muitos falam, não, eu quero a minha vida. É a minha vida e ponto final. Deus não fala mais nada comigo.
por isso que Deus não fala. Tem gente que fala, mas eu queria ouvir tanto a voz de Deus. Deus não vai falar mesmo, porque você limitou a voz de Deus. E eu sei que onde eu falei isso no dia que ele foi, né? Eu sempre soube que ele é de Deus. Eu sempre soube que o que Deus pedir para ele vai fazer. Independente do que eu gostar ou não, de me ferir ou não. Eu peço a Deus que desperte o nosso espírito para a voz de Deus. Eu peço que os filhos, se é filho, eu sou filha de Deus, eu tenho tudo a ver com a obra de Deus. A responsabilidade, querido, não é de um, não é de outro, é de nós, como filhos. Ao tanto de gente que foi fazer a obra de Deus. Será que hoje, se a gente estivesse no exílio e falasse, olha, Deus me levantou e disse o seguinte, nós temos que ir lá e fazer uma obra de Deus em tal lugar. Você iria? Ou você estaria nessa lista aqui, ó? Muita gente se dispôs, e aqui fala, esses procuraram os seus registros nos livros genealógicos, porém o não acharam, pelo que foram tidos por imundos para o sacerdócio. Nós somos os sacerdotes de Deus hoje. Será que Deus vai olhar e falar, não, olha, você não vai poder ir, não? Porque você foi tido como imundo para o sacerdócio. Olha o versículo, capítulo 1, versículo 59. (58 e 59). Todos os servidores do templo e os filhos dos servos de Salomão. Esdras 2, 58 e 59. Todos os servidores do templo e os filhos dos servos de Salomão, 392. Também esses subiram de Tel-Melá, Tel-Arza, Querube, Adã e Mer, porém não puderam provar que as suas famílias e a sua linhagem era de Israel. Eles até se dispuseram, foi de uma cidade para outra, já pensou? Você se locomover e tudo, chegou lá, não puderam provar que a sua linhagem era de Israel. Tinha que ser povo de Deus para fazer a obra de Deus. A primeira coisa, para você fazer uma obra de Deus, você tem que ter convicção que você é salvo, que você é de Jesus. Senão não adianta se inscrever. A segunda, todos nós somos responsáveis por essa grande obra. Querido, aqui vai falar que eles levantaram um altar, fizeram sacrifício, a primeira coisa que eles fizeram. Aqui vai falar também que foram lançados os alicerces do templo. Aqui vai falar também que os inimigos tentaram parar a obra. Que guerra para fazer essa obra. Gente, a gente passa tanta guerra para fazer a obra de Deus. Quem faz a obra de Deus sabe o que eu estou falando. Vamos lá, 4:4. Capítulo 4, versículo 4. Então os agentes da terra desanimaram o povo de Judá, inquietando-o no edificar. Alugaram contra eles conselheiros para frustrarem o seu plano todos os dias de Ciro, rei da Pérsia, até o reinado de Dario, rei da Pérsia. No princípio do reinado de Assuero, escreveram uma acusação contra os habitantes de Judá e de Jerusalém. Quem nunca passou aqui, começou a fazer a obra de Deus, e não passou isso aqui? Desânimo. Gente, eles alugaram conselheiros. Gente para falar,
para te desanimar, para frustrar a obra de Deus. Quem nunca passou isso aqui? Capítulo 4, versículo 6. Escreveram uma acusação contra os habitantes de Judá e de Jerusalém. Uma acusação se levantou. Eu que estou na obra aí há 30 anos de casamento. 28 anos de casamento. Tem acusações absurdas. Você fala assim, de onde será que saiu isso? Fique triste não é só com você não. Aqui está aqui, eu estou falando que eles escreveram uma acusação. Eu não vou ler não, porque nós não vamos ter tempo. Você podia ler na sua casa. 4:11. Eis o teor da carta endereçada ao rei Artaxerxes. Você vai ver o que eles falam. Como é que é sagaz? Como é convincente? Oi, Jesus. Tudo para parar a obra. Olha aqui o pedido deles no final da carta. Esdras 4:21. Agora, pois, dai ordem, a fim de que aqueles homens parem o trabalho. E não se edifica aquela cidade, a não ser com autorização minha. Guardai-vos, não sejais remissos nessas coisas, porque há de crescer o dano em prejuízo dos reis. Depois de lhe dar cópia da carta ao rei Artaxerxes, perante Reum, Sinzai, o escrivão, e seus companheiros, foram eles apressadamente a Jerusalém, aos judeus, e de mão armada os forçaram a parar com a obra. Versículo 24. Cessou, pois, a obra da casa de Deus, a qual estava em Jerusalém, e isso até o 2º ano do reinado de Dario, rei da Pérsia. Capítulo 5. Ora, os profetas Ageu e Zacarias, filho de Ido, profetizaram aos judeus que estavam em Judá e em Jerusalém, em nome do Deus de Israel, cujo espírito estava com ele. Então se dispuseram Zorobabel, filho de Zeltiel, e Jesua, filho de Josadac, e começaram a edificar a casa de Deus, a qual está em Jerusalém, e com eles os referidos profetas de Deus que os ajudavam. Nesse tempo veio a eles Tatenai, governador daquém do Eufrates, e Setar-Bozenai e seus companheiros, e assim lhe perguntaram: quem vos deu ordem para reedificares esta casa e restaurares este muro? Perguntou-lhes mais: e quais são os nomes dos homens que constroem este edifício? Porém, os olhos de Deus estavam sobre os anciões dos judeus, de maneira que não foram obrigados a parar, até que o assunto chegasse a Dario e viesse resposta por carta sobre isso. Você vai ver a guerra que foi. Manda carta, manda parar, o outro fala, não, não pode. Isso não pode estar acontecendo, vocês estão desobedecendo. Quem é o chefe dessa turma aí? Até que parou o chefe da turma. O chefe da turma se manifestou. E começaram e declararam que não iria interromper a obra de Deus. A Bíblia relata, queridos, que de uma mão eles faziam a obra de Deus, da outra eles guerreavam. Você vai ver aqui que quando eles fizeram a casa de Deus, que ela começou a ser estabelecida, os anciões, os antigos, os mais velhos choraram. Por quê? Jerusalém era uma cidade maravilhosa, tinha sido construída, tinha festa de Pentecostes, festas e festas. De repente, ela foi tomada em cativeiro. Tem muito crente assim.
que viveu em festa, que viveu isso, e aquilo de repente foi tomado em cativeiro. Cativeiro? Por que o cativeiro? Eu queria encerrar, que a gente lesse capítulo 7. Não vai dar para a gente ler tudo, né? A gente leu quem era Esdras, escriba. Nesse momento que está sendo reedificado, com solenidade já, tudo entra Esdras. Falo que Esdras mesmo aparece no capítulo 7. Né? Ele aparece mais adiante. Havia um homem que era letrado nas coisas de Deus. Capítulo 7 de Esdras diz assim: passadas essas coisas, no reinado de Artaxerxes, rei da Pérsia, Esdras, filho de Seraías, filho de Azarias, filho de Uquias, filho de Salum, filho de Sadoc, filho de Aitube, filho de Amarias, filho de Azarias, filho de Meraiotote, filho de Zeraías. Versículo 5. Filho de Abisua, filho de Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, o sumo sacerdote. Este Esdras, da Babilônia. Ele era escriba, versado na lei de Moisés, dado pelo Senhor, Deus de Israel, e segundo a mão do Senhor, seu Deus, que estava sobre ele, o rei lhe concedeu tudo quanto lhe pedira. Também subiram a Jerusalém alguns dos filhos de Israel, dos sacerdotes, dos levitas, dos cantores, dos porteiros e dos sacerdotes do templo, no 7º ano do rei Artaxerxes. Esdras chegou a Jerusalém no 5º mês, no 7º ano deste rei. Pois no 1º dia do 1º mês partiu da Babilônia, e no 1º dia do 5º mês chegou a Jerusalém, segundo a boa mão do seu Deus sobre ele. Porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor e para cumprir, e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Essa é a cópia da carta que o rei Artaxerxes deu ao sacerdote Esdras, o escriba das palavras. Olha que interessante. O escriba das palavras, dos mandamentos e dos estatutos do Senhor sobre Israel. Artaxerxes, rei dos reis, ao sacerdote Esdras, escriba da lei do Deus do céu. Paz perfeita. Por mim, se decreta que no meu reino, todo aquele que do povo de Israel, dos seus sacerdotes e levitas, que quiser ir contigo a Jerusalém, vá. Porquanto és mandado da parte do rei e dos seus 7 conselheiros para fazer inquirição a respeito de Judá e de Jerusalém, segundo a lei do teu Deus, a qual está na tua mão. E para levares a prata e o ouro que o rei e os seus conselheiros espontaneamente ofereceram ao Deus de Israel, cuja habitação está em Jerusalém. Bem assim a prata e o ouro que achares em toda a província da Babilônia, com as ofertas voluntárias do povo e dos sacerdotes, oferecidas espontaneamente para a casa do seu Deus, o qual está em Jerusalém. Aqui está dizendo, vamos ler mais um pouco, né, que eu queria que a gente lesse um pouco mais sobre o versículo 21. Eu mesmo, rei Artaxerxes, decreto a todos os tesoureiros que estão da além de Eufrates, tudo quanto vos pedir, o sacerdote Esdras, escriba da lei do Deus do céu, pontualmente se lhe faça. Até 100 talentos de prata, até 100 curos de trigo, até 100 batos de vinho, até 100 batos de azeite e sal à vontade. Tudo quanto se ordenar, segundo o mandato do Deus do céu, exatamente se faça para a casa do Deus do céu, pois para que haveria grande ira sobre o reino do rei e de seus filhos, também vos fazemos saber acerca de todos os sacerdotes e levitas, cantores, porteiros, de todos os que servem nessa casa de Deus, que não será lícito impor-lhes nem direitos, nem impostos, nem pedágios. Está vendo? Foi ordem, para que não se pusesse nem direito, nem impostos e nem pedágios. Hoje há um questionamento, por que não paga imposto às igrejas, né? Lá era ordem não pôr.
Era de direito. Tu, Esdras, segundo a sabedoria do teu Deus que possuis, nomeia magistrados e juízes que julguem a todo o povo que está da além do Eufrates, a todos os que sabem as leis de teu Deus e que não as sabem, que las façam saber. Escuta essa, versículo 26. Todo aquele que não observar a lei do seu Deus e a lei do rei, seja condenado ou à morte, ou ao desterro, ou à confiscação de bens, ou à prisão. Bendito seja o Senhor Deus de nossos pais, que deste modo moveu o coração do rei, para ornar a casa do Senhor, a qual está em Jerusalém. Que estendeu para mim a sua misericórdia perante o rei, os seus conselheiros e todos os seus príncipes poderosos. Assim me animei, segundo a boa mão do Senhor, meu Deus, sobre mim, e ajuntei de Israel alguns chefes para subirem comigo. Ele não subiu sozinho, nunca faz a obra sozinho. Ninguém faz a obra de Deus sozinho. Aqui está escrito, então, as pessoas que subiram, a convocação de jejum, a entrega das contribuições dos sacerdotes. E quero finalizar com a oração de Esdras, capítulo 9. Amém? Está dando para entender, queridos? É muita informação num dia só. Mas você nunca mais vai esquecer o livro de Esdras. Nunca mais você vai ler o livro de Esdras. Quem aqui conhecia o livro de Esdras? Quem já tinha lido? Capítulo 9, versículo 1. Acabadas, pois, dessas coisas, vieram ter comigo os príncipes, dizendo: o povo de Israel, os sacerdotes e os levitas não se separaram dos povos de outras terras com as suas abominações, isto é, dos cananeus, dos heteus, dos ferezeus, dos jebuseus, dos amonitas, dos moabitas, dos egípcios e dos amorreus. Pois tomaram as suas filhas para si e para seus filhos, e assim se misturou a linhagem santa com os povos das terras. E até os príncipes e magistrados foram os primeiros nessa transgressão. Ouvindo eu tal coisa, rasguei as minhas vestes e o meu manto, e arranquei os cabelos da cabeça e da barba, me assentei atônito. Então se juntaram a mim todos os que tremiam das palavras do Deus de Israel, por causa da transgressão dos do cativeiro. Porém eu permanecia sentado, atônito, até o sacrifício da tarde. Na hora do sacrifício da tarde, eu levantei-me da minha humilhação, com as vestes e o manto já rasgados. Me pus de joelho, estendi as mãos para o Senhor, meu Deus, e disse: meu Deus, estou confuso e envergonhado, para levantar a Ti a face, meu Deus, porque as nossas iniquidades se multiplicaram sobre a nossa cabeça, e a nossa culpa cresceu até os céus. Desde os dias de nossos pais até hoje, estamos em grande culpa, e por causa das nossas iniquidades, fomos entregues nós, os nossos reis, os nossos sacerdotes, nas mãos dos reis de outras terras, e sujeitos à espada, ao cativeiro, ao roubo, e à ignomínia, como hoje se vê. Agora, por breve momento, se nos manifestou a graça da parte do Senhor nosso Deus, para nos deixar alguns que escapem, e para dar-nos estabilidade no seu santo lugar, para nos alumiar os olhos, ó Deus nosso, e para nos dar um pouco de vida em nossa servidão. Porque somos servos, porém na nossa servidão não nos desamparou o nosso Deus, antes estendeu sobre nós a sua misericórdia, e achamos favor perante os reis da Pérsia, para nos reviver, para levantar a casa de nosso Deus, para restaurar as suas ruínas, e para que nos desse um muro de segurança em Judá e em Jerusalém. Agora, o nosso Deus, que diremos depois disso? Pois deixamos os seus mandamentos, que ordenaste por intermédio dos teus servos, os profetas, dizendo: a terra que entrais para possuir a terra imunda, pela imundícia dos seus povos,
pelas abominações com que na sua corrupção encheram de uma extremidade a outra. Por isso não darei as vossas filhas a seus filhos, e suas filhas não tomareis para os vossos filhos, e jamais procurareis a paz e o bem desses povos, para que sejam fortes e comais o melhor da terra, e a deixeis por herança a vossos filhos para sempre. Depois de tudo que nos tem sucedido, por causa das nossas más obras e da nossa grande culpa, e vendo ainda que tu, ó nosso Deus, nos tem castigado, menos do que merecem as nossas iniquidades, e ainda nos deste este restante que escapou, tornaremos a violar os teus mandamentos e aparentarmos com os povos essas abominações? Não te indignarias tu assim contra nós, até de todo nos consumires aqui, até que não há ver restante sem alguém que escape? Ah, Senhor Deus de Israel, justo és, pois somos os restantes que escaparam, como hoje se vê. Eis que estamos diante de ti na nossa culpa, porque ninguém há que possa estar na tua presença por causa disso. Queridos, encerrando aí, eu imagino o exílio chegando. Você tendo o seu momento de louvor, sua igreja, sua casa, e de repente vem e destrói tudo. Queima-se a cidade, destrói-se a cidade de Jerusalém. Eles são levados cativos para outro lugar. E de repente se levanta um rei Ciro, que baixa um decreto, junta o povo e diz, vai lá e reconstrói Jerusalém. Isso parece muito com a nossa vida. Quantas pessoas foram destruídas? Quantas pessoas foram arrebentadas nas suas casas, suas famílias, por falta da palavra de Deus, por falta de conhecimento? A Bíblia diz, o meu povo tem se destruído porque lhe falta o conhecimento. A Bíblia diz em Daniel também, que o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e ativo. Pode sim um cristão ser destruído, viver no exílio? Pode. Porque ele não observa as leis de Deus. Ele não segue as leis de Deus. Ele não se sacrifica pelo seu Deus. A Bíblia está relatando muito claramente que eles fizeram um altar, que eles fizeram ofertas, que eles fizeram sacrifícios para reconstruir Jerusalém. Você quer que Deus reconstrói alguma área da sua vida? Que Deus reconstrói a sua existência, a sua geração? Tem que haver altar, tem que haver sacrifício, tem que haver oferta. São coisas. Temos que voltar. Esdras foi levado para aquele lugar, querido, para Jerusalém, somente para ministrar a palavra, para fazer o povo voltar à palavra de Deus, porque o povo esqueceu a palavra do Senhor. Hoje Deus nos chama a voltar à palavra de Deus. Deus está recrutando pessoas para a reconstrução de Jerusalém. Mas se você me fala Jerusalém, tem que ir lá em Jerusalém? Não. Jerusalém somos nós, povo de Deus, cidade de Deus. Deus está nos chamando essa manhã para reconstruir Jerusalém. Mas para reconstruir Jerusalém, precisa de quê? Sacrifício, altar, ofertas. Para reconstruir Jerusalém, precisa de homens e mulheres salvos em Jesus, que sejam encontrados no livro de Deus. Precisa de homens dispostos que vão passar lutas. O diabo vai falar, olha, vai mandar carta, vai mandar acusação, vai ter conselheiros. Tudo para parar a obra de Deus. Quantos ministérios foram destruídos por causa de conselheiros ruins?
Eu falo que sempre tem aqueles conselheiros que questionam tudo, falam de tudo, mas não fazem nada. Na hora de fazer mesmo, ó. Tem sempre pessoas na casa de Deus que criticam o tempo todo, mas não faz nem um pouquinho melhor. Eu só recebo crítica se você fizer melhor que eu. No mínimo, igual ou melhor. Eu falo que tem gente que só nasceu para criticar, não para fazer. Então faça. Você vai ver as dificuldades que existem na obra de Deus. Deus nos chama hoje. Vou repetir, você não tem taxa de isenção na obra de Deus. Você é filho, você foi chamado. Você foi chamado para estar envolvido nos negócios do Pai. A Bíblia fala que existem os negócios do Pai. Você foi chamado para os negócios do Pai. Se você não está envolvido, envolva-se. Filho não tem taxa de isenção. Se você está fazendo um ministério, não para. Se você já está envolvido numa área, não pare. Ainda que tenha acusações, ainda que tenha cartas, ainda que tenha conselheiros, não destrua o seu ministério por isso. Seja como Zorobabel, profeta de Deus, que levanta uma espada e continua a guerra. Isso é o povo de Deus. Ajude a tirar pessoas do exílio. Há pessoas cristãs no exílio, vivendo longe de Deus. Há pessoas dentro da igreja, longe de Deus. Deus quer te tirar do exílio. Deus quer te tirar da servidão. Deus quer te trazer para construir Jerusalém. Hoje existe um chamado de Deus para a nossa vida. E a minha oração hoje, eu quero finalizar falando, Deus, como tu despertaste o espírito de Ciro. Desperta as nações. Desperta as nossas vidas e o nosso espírito, para que a gente venha construir Jerusalém. Amém? Vamos baixar nossas cabeças. Senhor, a tua palavra foi ministrada. A tua palavra é muito rica, Senhor. Que o Senhor acrescente na vida de cada um. Que o Senhor desperte o nosso espírito. Que o Senhor desperte filhos de Deus. Que o Senhor desperte nessa manhã pessoas que nem te conhecem, mas a construir Jerusalém celestial. A construir tua obra sobre a face da terra. Porque a nossa vida é como neblina. Vamos passar logo. Senhor, faz a tua obra. Desperta. Nessa manhã eu oro. Desperta. E eu profetizo que nessa manhã está sendo despertado o espírito de homens poderosos da terra que farão a tua obra, que cercarão o teu povo, que protegerão e salvarão nações, e salvarão o teu povo sobre a face da terra e farão tua obra na face da terra. Desperta o espírito. Desperta o nosso espírito. Somos filhos e não temos taxa de isenção. Nós estamos completamente envolvidos nos teus negócios, nos negócios do reino. Então desperta-nos, ó Deus, dá no espírito, ó Deus, desperta-nos, 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 desperta as nações, desperta o Brasil,
Desperta os poderosos da terra, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E que seja construído Jerusalém. Levanta os teus levitas, levanta os teus sacerdotes. Levanta, Senhor, os porteiros, aqueles que cuidam da casa de Deus, levanta. Levanta, Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém.